Olá, irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Vamos continuar hoje com a nossa série de estudos a partir do Evangelho segundo Lucas. E hoje estamos terminando, com a graça de Deus, o capítulo 10. E eu te convido agora a orarmos juntos. Querido Deus, eterno Pai, obrigada pelo seu amor, bondade e misericórdia. Obrigada por mais esse dia de vida, de saúde, de proteção e livramento do Senhor. Obrigada pelo privilégio de estudarmos juntos a Tua Palavra. Obrigada por essa semana que se inicia. Eu oro para que o Senhor abençoe cada um dos meus irmãos e irmãs que estão agora em qualquer lugar onde eles estejam, a qualquer hora, ouvindo essa mensagem. Eu peço que o Senhor os abençoe, os guarde, os proteja e que aplique a Tua Palavra no coração de cada um, começando no meu, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, nós estamos nessa empreitada. Tem sido um tempo de muita reflexão e eu gostaria de conversar com vocês hoje a partir do versículo 25 do Evangelho segundo Lucas, no capítulo 10. Vamos lá. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então nós temos aqui um doutor da lei fazendo uma pergunta ao Senhor Jesus. E aqui o nosso querido escritor já disse que ele estava fazendo isso com o fim de tentar Jesus, certo? E a pergunta é: que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse, que está escrito na lei? Como lês? Que sabedoria de Jesus, né? Porque era um doutor da lei. Então, Jesus conversa com ele a partir daquele elemento que é comum a esse homem e que provavelmente ele estava usando ou tentaria usar contra a vida de Jesus. Porque se ele estava tentando Jesus, ele queria que Jesus caísse em alguma cilada, certo? E Jesus faz aquele movimento maravilhoso, devolve a pergunta para ele. Ele pergunta para Jesus: o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus lhe devolve a pergunta. E com que caráter? Usando o elemento que é para esse homem o seu conhecimento, o seu senso comum, que é a lei. Se ele é doutor na lei, porque ele conhece muito a lei. Então ele vai dizer o quê? O que está escrito na lei? E ele ainda pergunta uma vez, mas de uma forma mais profunda: como lês? Então Jesus não quer apenas que ele diga o que está escrito, mas como ele interpreta isso. Nós sabemos que havia vários grupos de doutores naquela época e cada um interpretava de uma forma diferente. Alguns critérios eram utilizados para fazer essa pesquisa, né? De acordo com cada grupo em específico. Nesse caso, o doutor da lei, eles eram geralmente mais conservadores, né? E Jesus está perguntando: como é que você lê a lei no que diz respeito à pergunta que você me fez? Como eu faço para herdar a vida eterna, né? Então ele vai responder para Jesus: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, ele apresenta para Jesus um resumo de toda a lei. E é muito bem feito, muito bem elaborado, né? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Nós estamos no versículo 27. E aí o que Jesus diz no versículo 28? Disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. Então Jesus devolve para ele a pergunta, ele responde a pergunta de Jesus e Jesus encaminha o discurso para ele novamente. Você respondeu perfeitamente, faça isso e você vai viver. Você não quer a vida eterna? Faz isso. Então, ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E é em cima disso que nós vamos trabalhar agora, né? Então, ele pergunta para se justificar, certo? Aí Jesus vai responder para ele, olha que lindo. E respondendo-lhe, Jesus disse. Agora Jesus vai propor uma reflexão que nós chamamos de parábola do bom samaritano. Vamos lê-la? Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores,
os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e, vendo-o, passou de largo. E, de igual modo, também o levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? Então o doutor da lei, né, vai falar. Olha só o que ele vai falar no versículo 37. E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Então disse-lhe, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Vai e faze da mesma maneira. Irmãos, essa parábola é muito profunda. Nós temos tantas pregações, nós temos tanta reflexão bonita sobre ela. Eu gostaria de propor algo hoje que tem um caráter um pouquinho mais teológico, muito de leve, mas para a gente pesquisar um pouquinho mais e, quem sabe, captar um pouquinho mais, um tesouro aí, tirar mais uma pérola desse tesouro que é, dessa arca de tesouros que é a palavra de Deus. A primeira coisa que eu gostaria de destacar é que Jesus está falando com um homem que conhece da lei, um homem que está tentando de alguma forma colocar Jesus no que a gente chama de saia justa, né? Numa situação constrangedora, certo? E ele faz uma pergunta para o Senhor. E ele já tem uma resposta pré-elaborada. Jesus devolve a pergunta para ele responde e faz outra. E Jesus propõe então essa história, a parábola. Ela tem um cunho de usar metáforas, figuras de linguagem, situações do cotidiano, vestidas de um elemento meio fantasioso, para descrever verdades profundas. Tá bom? E ele então vai usar essa parábola para descrever verdades profundas e desafia e promove uma reflexão e provoca a elaboração do pensamento, tá bom? Gera muitas vezes mais perguntas do que respostas. Essa é uma das propostas de uma parábola. E nesse caso, a parábola ela é muito profunda e ela vai mexer no nervo central, na coluna da estrutura religiosa de Jerusalém. Porque Jesus vai dizer que existem 3 figuras que estão fazendo um percurso. Eles estão descendo de Jerusalém. Olha só, de Jerusalém. Eles já saíram de Jerusalém e eles estão descendo de Jerusalém para Jericó. De Jerusalém, onde estava o templo, até Jericó, nós temos aí esse caminho aproximadamente 28 quilômetros de distância. E esse caminho, naquele período, era muito perigoso. Por quê? Porque tinha uma digressão, né, de mais ou menos 1 quilômetro. E nesse lugar cercado de pequenas montanhas rochosas, os salteadores se escondiam. E quando a pessoa estava passando ali, eles atacavam, sem que a pessoa, lógico, tivesse para onde correr. Certo? E aí, nesse caso, o Senhor Jesus está dizendo: existem homens que estão descendo do templo, acabaram de exercer o seu ofício religioso, e eles estão passando por aquele caminho, e eles vão encontrar o quê? Um ser humano, um indivíduo caído, quase morto. Quase morto.
E dois desses homens, que são símbolos da religiosidade, da cúpula máxima da religião daquele tempo, naquele contexto, eles estão passando por ali em momentos diferentes, eles não estão juntos, certo? E eles tomam decisões muito parecidas. O primeiro deles, que o Senhor Jesus diz, é o sacerdote. E ele vai fazer o quê? Ele vai passar de largo, ele vai ver a pessoa, ele toma consciência da história, ele toma consciência da situação, mas ele decide passar de largo. Jesus não entra nos pormenores do porquê. Talvez, e aqui é apenas uma inferência nossa, ele tenha tomado essa decisão porque o sacerdote não ia querer se contaminar, né? E se aproximar de uma pessoa jogada na rua, suja, maltrapilha, machucada, isso demanda o abaixar, tocar na terra, se aproximar dele, ele tá ali ensanguentado, ia sujar, contaminar. E também, um outro risco, e se ele tivesse morto? Só de chegar e tocar no morto, ele estaria contaminado, dentro dos pré-requisitos da religião judaica, não podia fazer isso. Então, ele prefere segurar a lei cerimonial que impedia o sacerdote, o levita no caso, todos aqueles que estão ministrando as questões relacionadas ao templo, ao culto, tocar morto, eles preferem guardar essa cerimônia do que se aproximar de um ser humano que precisa de ajuda, se identificar e exercer a misericórdia, que é, digamos assim, a proposta máxima da lei de Deus, o exercício do amor e da misericórdia. Então, guardando a cerimônia, guardando a religiosidade, se perdeu a essência, que seria a prática, certo? Então, Jesus deixa isso bem claro nas entrelinhas. Eles dois, tanto o sacerdote quanto o levita, tomam a decisão de passar de largo. Provavelmente para evitar que se contaminem, que se envolvam, que se arrisquem. Por que se arriscar? Olha, você se aproximar de uma pessoa numa situação dessa podia ser também uma cilada. Podia ser uma cilada. Pessoas que estão ali querendo roubar. Poxa, você vai ter que parar, você vai ter que descer do seu cavalo. Você entende? Você se coloca numa situação de vulnerabilidade e você pode ser atacado nesse processo. Podem te roubar, né? No caso, poderiam roubar o sacerdote, poderiam roubar o levita, poderiam inclusive machucá-los ou até fazer com eles pior do que fizeram com aquele homem. Outra coisa que poderia acontecer também é eles serem envolvidos na situação, a ponto de serem responsabilizados de alguma forma pelo ocorrido. Não havia testemunhas ali. Então, o sacerdote vai tentar ajudar, pode ser que a pessoa vai aparecer lá, alguém da família, dizendo, não, foi o sacerdote que fez. Foi o sacerdote que fez isso. E como é que o sacerdote ia se defender? Se a pessoa estava quase morta? E se ela não soubesse dizer quem foi que a atacou, depois ela volta assim e diz, não, foi esse homem aqui que eu vi. Você entende? Então, o sacerdote e o levita se afastam, eles se protegem. Nós não sabemos bem por quê, mas eles se protegem, eles evitam uma situação que pode constrangê-los. E eles continuam o seu caminho. Eles não deixam a realidade do outro tocar neles. Mas, Jesus agora vai pegar no ponto muito pesado da estrutura da religião. Ele não apenas critica para um doutor da lei. Essa fala rebuscada, ausente de uma prática, né? Uma elaboração teológica ausente da praxis, ele não só critica isso, como ele vai mais fundo. Ele critica toda a estrutura social estabelecida. Social e cultural. Por quê? Porque os judeus e os samaritanos, batiam de frente. E isso era antigo. Essa briga era antiga. Nós já tratamos isso, lembra? Nos outros estudos, a gente já citou por alto que a situação era muito séria. Você se lembra, né? Mas não vale... não devemos passar por cima. A gente tem que lembrar aqui de novo. Quando os discípulos querem que caia fogo do céu para destruir a aldeia dos samaritanos, por que eles querem fazer isso? Porque os samaritanos rejeitaram Jesus. Jesus queria ficar lá, né? Então você percebe que já existe uma animosidade até no meio dos discípulos. Até os discípulos, eles estão ali envolvidos com
O pensamento cultural, gente, a ruptura aconteceu séculos atrás, né? Muito tempo atrás. Quando as 10 tribos de Israel, elas foram para o exílio, debaixo do domínio da Síria, ficou um restinho de gente ali, naquela região, né, cuja capital é Samaria, e esse povo que sobrou, eles se casaram com os moradores ali da região Tigre, Eufrates, eles se contaminaram no sentido de se misturarem com os outros estrangeiros, estabeleceram suas famílias, eles estabeleceram seu lugar de culto, ali no Monte Gerizim, eles construíram seu próprio templo, eles desenvolveram toda a sua estrutura cultica, eles tinham uma forma diferente de interpretar o material, eles tinham o mesmo material, só que eles interpretavam de uma forma diferente, eles ficavam só com os livros da lei, a Torá, eles não seguiam os profetas, certo? Eles tinham a sua forma de cultuar, eles tinham a sua forma de viver, de experienciar a fé, e os judeus ali da região de Jerusalém, com o templo ali, eles não admitiam essa mistura, eles não admitiam esse contato. Eles, inclusive, consideravam esse povo maldito. Coisa citada no diálogo, no dia a dia deles. Agora Jesus vai dizer para esse doutor que um samaritano vai fazer o que seria o máximo do máximo da lei, que é amar a ponto de se doar, de se arriscar, tendo uma ação corajosa, uma ação de doação, de renúncia. Pensa como que isso provocou esse doutor. Pensa como isso colocou o doutor da lei na saia justa. Agora quem está na saia justa é o moço, que tentou provocar Jesus, né? Em Minas a gente costuma dizer, não mexe com quem está quieto. Ele provocou Jesus, agora ele tem que lidar com isso. Jesus diz que o samaritano fez o quê? Cuidou daquele homem. E cuidou de um jeito muito interessante, porque a primeira coisa que Jesus vai dizer é que o samaritano, ele vai colocar ali, usar algumas substâncias específicas para os primeiros cuidados, os primeiros socorros, digamos assim. Ele vai usar o vinho e vai usar o azeite. Agora, é interessante que nem o vinho nem o azeite eram de fato remédio, tá? Eles não eram de fato remédio utilizado. Aqui o que a gente vê não é que existe uma, digamos assim, uma característica propriamente dita terapêutica, mas eles eram elementos simbólicos dentro da religião. Tanto o vinho quanto o azeite, eles eram usados no culto, nos templos, naquela liturgia toda. Então agora pensa bem, ele vai usar esse símbolo provavelmente para mostrar para aquele doutor da lei o que é de fato a verdadeira adoração, o verdadeiro culto. Por quê? Porque esse moço samaritano, ele está derramando isso sobre quem? Sobre o que está quase morto. Tá vendo a profundidade? É como um culto mesmo. É um serviço ao outro que sobe diante de Deus como uma verdadeira libação, um verdadeiro sacrifício, uma oferta, né? De aroma suave e agradável a Deus. E ele não faça apenas isso, ele pega esse homem e ele coloca sobre o seu cavalo, né? A cavalgadura, né? Aqui fala cavalgadura. E vai levá-lo para uma estalagem e vai cuidar dele. Então ele cuida. Ele não deixa ele lá, ele para e ele cuida. E depois ele tem que ir embora no outro dia, ou seja, ele parou a sua viagem. Ele parou por uma pessoa. E parou e cuidou. Aí ele vai tirar recursos. Não para por aí. Ele deixa dinheiro para que continuem cuidando e ele garante que vai voltar. Ele não vai abandonar essa pessoa porque ele diz o quê? Eu vou pagar, pode gastar se precisar, gasta mais, porque quando eu voltar eu pago. Percebe esse movimento? Então Jesus termina essa apresentação belíssima e faz uma pergunta. Ai, gente, tem horas que eu queria ser um mosquitinho, sabe? Queria estar nesses ambientes. Eu queria ser um mosquitinho e ver a cara desse doutor da lei. Qual, pois, desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores?
E ele disse o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e faze da mesma maneira. É interessante que no primeiro momento, o olhar e a pergunta do doutor da lei está no objeto, né? Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? E Jesus vai fazer ele focar no sujeito. E olha, é muito profundo isso. Muito profunda essa revelação. Eu imagino que esse moço ficou ali com seus pensamentos, né? Como diz o mineiro, matutando, ali pensando, refletindo. E eu sim acredito que isso deve ter mudado a vida dele. Porque essa revelação nos liberta. Essa revelação mexe conosco. Todo judeu que percebeu, ouviu que estava ali, que de alguma forma recebeu o impacto dessa palavra de Jesus, foi sacudido nos alicerces da sua estrutura religiosa, do conforto da sua estrutura religiosa, ali no cerne, no bojo da sua espiritualidade, da sua religiosidade. Por quê? Porque um discurso vazio para Deus não tem significado. Ele está dizendo que o que importa é mais a ação do que a fala. Né? Tem um provérbio árabe muito interessante. O provérbio diz assim: silêncio, desculpe, mas você está falando tão alto, que eu não consigo perceber quem você é. É interessante isso. Às vezes as pessoas falam, mas a própria vida delas nega quem elas são, ou aquilo que elas estão falando. Um discurso que não é vestido de uma praxis, ele não tem sentido. Não no reino de Deus. Não para as coisas do Espírito. Né? Interessante isso. E aí Jesus continua, vamos lá, versículo 38 até o 42. E aconteceu que indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Interessante, a casa era de Marta, né? Ela que recebe Jesus. E tinha essa uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Disse-lhe, pois, que me ajude. Diz-lhe, pois, que me ajude. E, respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. É interessante, né? Eu já vi várias pregações também em cima desse material. E eu não vou entrar a fundo aqui hoje. Eu, inclusive, tenho uma pregação defendendo Marta. Mas eu gostaria de destacar aqui, para nós fecharmos esse nosso encontro, apenas esse olhar de crítica de Marta, né? Porque a questão aqui não era o que ela estava fazendo. O que ela estava fazendo era nobre, era bom. Jesus não estava chamando a atenção dela, estava ali de boa. A questão é que ela começou a criticar a irmã. Começou a criticar o que a irmã estava fazendo. E nós precisamos ter cuidado com isso, irmãos. Porque às vezes não é nem o que nós estamos fazendo que é ruim, não. É o que a gente está falando sobre o outro. Precisamos ter cuidado com isso. Quantas vezes na nossa vida nós estamos criticando os nossos irmãos? E quando a gente critica, é como se a gente estivesse dizendo: o que eu faço é melhor. O que o outro está fazendo está errado. Eu sei melhor do que o outro. E é isso aqui que Jesus está chamando a atenção da Marta. Marta, Marta, por que você está preocupada com a sua irmã? Com o que ela está fazendo, né? Ela escolheu uma boa parte que não vai ser tirada dela. Você está tão ansiosa. Olha, quando a gente se preocupa muito com o que não é da nossa responsabilidade, a gente fica ansioso mesmo.
Vamos orar para que o Senhor Jesus nos ajude a nos concentrarmos naquilo que é nossa responsabilidade. E isso nós podemos fazer para a honra e glória do nome dele. E fazer bem, em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria de orar agora com você para terminar. E eu te convido a pensar nesse conteúdo essa semana e a pedir ao Espírito Santo que aplique no seu coração, que te mostre quem é o próximo e que você, nós possamos, em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor Jesus, nos dedicarmos ao nosso próximo, em mostrar ações de amor e misericórdia para com ele. E que possamos aprender, como Maria e Marta aprenderam ali, que o que mais importa é ser. Ser é mais importante do que fazer. Amém? Oremos? Pai, obrigada por esse momento, obrigada pela tua palavra e que possamos viver a melhor semana da nossa vida para a honra e glória do teu nome, entendendo a profundidade da realidade de quem é o meu próximo. E possamos sim ser melhores para a honra e glória do teu nome. Ajuda-nos a praticar mais e a falar menos para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém.